Salve, salve galera ligada aqui no canal Rodrigo Oliveira. Bom, no vídeo passado aqui no canal fizemos uma análise do elenco rubro-negro. Trouxemos aí as principais características, as últimas contratações. Chegou a vez de a gente fazer aí, né, análise do elenco do Sport Clube Pelotas que está sendo montado aí para a disputa do Campeonato Gaúcho de 2025. Também já tem aqui no canal um material, né, um conteúdo sobre a tabela. Você também pode acessar aqui no canal a tabela, tanto do Brasil como também do Pelotas. Yeah. Yeah. Antes de prosseguir com o vídeo, já queria pedir para você, né, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Bueno, pessoal, vamos lá então. Na tela aí vai aparecer o elenco do Sport Clube Pelotas. A gente vai aos poucos aí fazendo uma análise do elenco Áureo Cerulho. No total, são 6 renovações que o Pelotas tem dos jogadores que acabaram disputando a divisão de acesso e que estarão no elenco Áureo Cerulho para a disputa do Campeonato Gaúcho. O Varley atacante, o Léo Ferraz também atacante, o Yuri Bigode zagueiro, o Marcelinho atacante, o Everton zagueiro e o lateral direito Duda Haas. Todos esses jogadores estiveram no elenco Áureo Cerulho. O Duda Haas chegou a jogar pouco, né? Ele chegou, teve uma lesão, ficou tratando, acabou nem sequer entrando em campo nas partidas da divisão de acesso. Pelo menos eu não tenho lembrança do Duda Haas entrando nos jogos da divisão de acesso. Ele pode até ter entrado e acabou passando desapercebido. Mas enfim, Pelotas então tem 6 renovações em relação ao time que vai disputar o Campeonato Gaúcho em 2025. As contratações feitas pela equipe Áureo Cerulho. Começamos pelos goleiros. São 3 até agora, né? O Jorge, o Ari e também o Murilo Boaro. Não está fechada, né, a questão dos goleiros. O Pelotas deve trazer um goleiro a nível de titularidade. Pelo menos é o que se fala na boca do lobo. O Pelotas chegou até a ter negociações bem adiantadas com o Fabian Volpe, né, que foi goleiro do Caxias no Campeonato Gaúcho, estava no Amazonas, né, e jogou ali as últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, fechou o gol e aí acabou recebendo proposta, o valor subiu muito, o Pelotas acabou saindo dessa negociação. Então, o Fabian Volpe era um goleiro que o Pelotas estava negociando. Os laterais, o Bruno Ré, o Brian Gabriel, o Guilherme Gusso e também o Vidal, que talvez seja a principal contratação do Pelotas, né, para lateral, para o sistema defensivo. O jogador mais conhecido, Vidal, foi aquele mesmo que passou pelo Brasil, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, enfim, jogou no Remo, jogou lá no norte do país, então um jogador bastante experiente aí, o Vidal, também jogou no Juventude, chega aí para reforçar esse sistema defensivo. Muito provavelmente o Vidal deverá ser o titular da lateral direita. Os zagueiros tem o Victor Massaia, o João Vilaverde, né? Foram os 2 jogadores contratados, somando-se ao Everton e também ao Yuri Bigode, que acabaram sendo renovados, tendo seus contratos renovados com Pelotas. Os volantes, o Vinícius, o Robson Lopes e também Matheus Silva, o meia, que é o Cezinha, e os atacantes, Emerson, Luizinho e Ruster, né? Então o Pelotas ainda necessita de um meia reserva para o Cezinha, né? É um artigo raro, tá muito complicado achar jogadores com essas características no mercado, então o Pelotas vai sofrer bastante para conseguir um jogador que faça essa função. Acredito que o Pelotas busque mais um zagueiro e um zagueiro a nível de titularidade. Eu acredito que o Victor Massaia vai ser titular e aí o técnico vai definir quem vai ser o companheiro do Victor Massaia. Será que vai ser o Everton? Será que vai ser o Yuri Bigode? O Yuri Bigode foi capitão, né, do Pelotas. O Everton também foi capitão da equipe do Pelotas durante a divisão de acesso. Então são 2 jogadores com grande identificação no elenco do Pelotas. Será que eles vão ser qual dos 2 vai ser o titular? Pelo que eu analiso, acredito que o Victor Massaia deverá ser o zagueiro titular do Sport Clube Pelotas. Eu acho que o Pelotas precisa de pelo menos mais um volante,
né? Que aí fica com um jogador para... Fica com 2 jogadores para cada função, né? Um primeiro volante e um segundo volante. Acho que o Pelotas busca, né, pelo menos mais um volante no mercado, além do goleiro a nível de titularidade, aquele goleiro incontestável, que é o que o Pelotas sempre busca no mercado, mais um meia e talvez um centroavante, né? Porque tem o Ruster, que é o único que tem uma característica mais de centroavante. Luizinho e Emerson são jogadores mais de movimentação. O Léo Ferraz, ele até pode performar, pode até jogar, pode até ser escalado como centroavante, mas eu acho que ele rende mais como segundo atacante, assim também como o Varley. Em algumas partidas ele foi o atacante central, mas eu acho que ele rende melhor quando ele tem mais liberdade para conseguir tramar jogadas, para conseguir entrar dentro da grande área com mais velocidade, ou tendo um atacante ao lado dele, né, revezando, tendo essa movimentação, né, um pouco mais dentro do ataque da equipe do Pelotas. Então eu acho que o Pelotas deve buscar um jogador com mais características de campeonato gaúcho, que a gente sabe que é preciso ter também esses jogadores de característica de campeonato gaúcho. O Pelotas resolveu, né, renovar praticamente todo o seu elenco, mudando também a metodologia de contratações, não apenas observando aqueles jogadores que atuam aqui no Campeonato Gaúcho, aquele cara que daqui a pouquinho tá no Guarani de Bagé, tá lá no São Luís de Juí, tá no Monson, e aí vem jogar aqui no Pelotas. Não, Pelotas abriu seus horizontes e trouxe jogadores que por vezes, né, já passaram aqui pelo futebol gaúcho, e outros que nunca tiveram passagem aqui pelo futebol gaúcho vão ter a primeira experiência aqui jogando no Esporte Clube Pelotas. É pensar além da Ponte do Guaíba, que é o que muito se fala lá na Boca do Lobo. O Pelotas tem, né, um executivo, que é o Felipe Cruz, e ele tem essa metodologia de trabalho. Tem uma agenda longa, tem conversa com empresários, conversa com clubes e busca, né, sempre dentro de uma lógica daquilo que é montado pelo técnico, contratar os jogadores. Se vai dar certo, a gente não sabe. A gente vai ver quando a bola começar a rolar no Campeonato Gaúcho. Mas o modus operandi, o jeito de contratar está correto, porque tem uma lógica em todas as contratações que o Pelotas está fazendo. O Pelotas não aposta naqueles jogadores que conhecem o Campeonato Gaúcho, que jogaram no São Luís, que jogaram em outras equipes, não. Ele mantém aqueles jogadores que já jogaram pelo próprio clube e aposta, né, que o conhecimento desses jogadores faça com que os novos que estão chegando, né, consigam o mais rápido possível se adaptar. Né? Aí fazendo até um comparativo com o Brasil só renovou com o Vini Charopem, né? De resto é todo um elenco novo, mas jogadores que acabaram jogando junto e muitos deles tendo a primeira experiência no Campeonato Gaúcho. Né? O Pelotas também tem muitos novos jogadores, mas tem ali 6 jogadores que conhecem como é o clube, que já jogaram pelo clube, e isso facilita muito o entrosamento desses caras novos que estão chegando na Boca do Lobo. Enfim, é aguardar para ver o que o Pelotas vai conseguir fazer no Campeonato Gaúcho. Considero, né, Vidal, lateral direita, o Bruno Ré, lateral esquerdo, e o Cezinha, meio campista, as principais contratações do Pelotas e talvez 3 principais contratações do Campeonato Gaúcho, olhando para os times do interior. E aí, claro, tu tira o Juventude, e tira também o Caxias, que tem um patamar um pouco acima. Eu acho que o Pelotas conseguiu trazer um lateral esquerdo extremamente linear, um cara que não oscila, né, um cara sem oscilação ao longo das suas partidas. Foi muito bem no Caxias, foi muito bem inclusive até na Portuguesa, foi muito bem por onde jogou o Bruno Ré. O Vidal também, pro nível do Campeonato Gaúcho, ele é um cara de mercado de Série B do Campeonato Brasileiro, de Série C, então é uma excelente contratação. E o Cezinha é aquele grande ponto de interrogação. Que Cezinha nós teremos na Boca do Lobo? Se é aquele Cezinha do Internacional, aquele Cezinha que foi campeão da Copa São Paulo de futebol júnior sendo protagonista, ou aquele Cezinha que depois que conquistou o título da Copa São Paulo, que foi muito elogiado por todo mundo, achou que era muito mais do que ele era, acabou subindo até num salto e não decolou na carreira da maneira como ele imaginava. Enfim, tem esse aspecto também. Se o Cezinha
acreditar que o Pelotas é a principal chance da guinada na carreira dele voltar a ser aquele jogador promissor que a gente viu lá na Copa São Paulo e que todo mundo acreditava que seria um grande meia, um grande jogador, um dos grandes meias surgidos aqui no futebol gaúcho. Se ele tiver essa mentalidade, ele é um grande reforço para o Sport Clube Pelotas. Mas se for um Cezinha dos últimos anos, que andou perambulando aí no interior e não conseguiu se firmar em nenhuma equipe, o Pelotas vai ser apenas mais um clube na carreira dele. Esperamos que seja diferente aí para o Cezinha, que o Cezinha consiga performar da melhor maneira possível, porque a gente sabe que bola, esse cara tem, porque ele joga muita bola, nessa saber como ele está mentalmente, fisicamente. Eu acho que a condição vai ser muito boa, porque o Pelotas faz uma preparação muito interessante. Inclusive o Pelotas está fazendo a sua pré-temporada toda lá no Campo do Progresso, né? Lá no Simões Lopes, lá no antigo campo do Bancário. O gramado está muito bom, então o Pelotas está fazendo a sua pré-temporada lá, enquanto o Pelotas está fazendo melhorias no gramado da Boca do Lobo, né? O Pelotas sofreu muito com o gramado em 2024 por conta também das enchentes, das chuvas, né? Cidade de Pelotas sofreu muito com a umidade, sofreu muito com a quantidade de água que acabou caindo. Então os nossos gramados aqui também sofreram bastante ao longo de 2024. Agora aquela pausa para dar aquela recuperada. Esperamos que no Gauchão nós tenhamos 2 grandes tapetes, na Boca do Lobo e também no estádio Bento Freitas. Enfim, pessoal, essa é a análise aí do elenco Áureo Cerulli. E aí, o que você achou dessa análise? Gostou? Deixa aqui nos comentários o que você acha do elenco Áureo Cerulli montado pelo técnico Ariel Lanzini para a disputa do Campeonato Gaúcho. Valeu, senhores, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.